Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para gravar esse devocional, uma meditação diária da Palavra de Deus. Sei que muitos de vocês gostam que a gente grave lá fora, mas a gente está impossibilitado de estar gravando no ar livre, infelizmente por conta de horários, incompatibilidade de horários, mas é nosso dever, nossa missão, né, estar aqui todo dia com vocês, independente do cenário, a gente está se alimentando da Palavra de Deus em nome de Jesus. Nós estamos já em Neemias capítulo 8, e aqui a gente vê nesse capítulo já havia construído o templo. No capítulo anterior a gente viu a construção dos muros, que foi construída em 52 dias, e agora aparece a pessoa de Esdras, né? Esse líder também extraordinário, que lê a Torá com todo o povo. Ele que era um escriba, né? Um doutor da lei, então ele estava ali com um papel muito importante de trazer o princípio, né, as ordenanças, a palavra de Deus, e o povo muito se compadeceu, né? Eles viram assim, lendo a mensagem, a Torá, eles viram que quantas coisas que eles fizeram de errado, eles temeram a Deus e ficaram assim receosos, né, de cultuar, de entrar no templo, de se alimentar. Então Neemias, nós vamos ver nesse capítulo encorajando o povo, né, que assim é importante sim a gente entender da palavra, né, colocar nossa vida em ordem, mas chegou o momento de alegria, né, chegou o momento de cessar esse pranto, essa dor. É importante que fique sim na memória, né, o que aconteceu lá atrás, que sirva como testemunho, mas agora é um momento de festa, alegria, chegou o momento solene. Então nós vamos aqui se alimentar dessa palavra, ver o que Deus fala conosco. Pegue a sua Bíblia, a sua espada em nome de Jesus, e vamos embora lá, vamos conosco nessa viagem aí, entender das coisas do reino de Deus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esdras leu o livro da lei para o povo. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías.
Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. A festa das barracas ou festa dos tabernáculos. No dia seguinte, os chefes dos grupos de família e o sacerdote e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa dos tabernáculos ou festa das barracas. Então em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores, em seguida eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo e na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo que Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso. E todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro dia ao último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa como mandava a lei. Amém? Interessante, né? Essa festa das tendas ou tabernáculos, conhecido também como Sucote, festa das cabanas. Até hoje, nos dias de hoje, se você entrar aí no Google e pesquisar tabernáculo, né? Você vai ver que os judeus, né, aqueles fiel ali, os ortodoxos, mas eles seguem essa festa aí à risca, né? Eles tiram realmente ali esse período e montam no quintal, né, ali no ar livre, né, essas cabanas com esses ramos de oliveira, e ali a família toda reunida, eles ministram ali a palavra, a Torá, né, trazendo a lembrança, a memória, né, o que Deus fez, né, de tirar eles do exílio babilônico, do cativeiro, né, e a reconstrução do templo, né, tudo esse contexto aqui histórico, né, é muito interessante essa devoção, né, essa cultura, né. E aqui no Brasil também tem muitas denominações, igrejas que também fazem essa festa de tabernáculos, que é muito bonita, né? O que fica pra gente aqui, né, assim, é tão interessante quando a gente vê o poder que tem a palavra de Deus, né? Certamente Esdras, ele estava ali com a Torá, talvez com o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, trazendo ali as ordenanças, né, a lei do Senhor, os mandamentos, e o povo muito se
se compadeceu, né? Houve um grande temor do povo ali, né? Eles realmente entenderam, né? Houve um arrependimento ali, que esse é o papel de Esdras, né? De trazer o povo ao conserto, arrependimento. A gente vê no contexto histórico, né? Que eles estavam ali, eles sabiam que tudo que aconteceu foi por decisões, por escolha deles terem adorado outros deuses, ter se esquecido do Senhor. Então você vê Deus levantando um império, né, o império da Babilônia, né, governado por Nabucodonosor. Foi Deus que levantou, né? Quando a gente olha para a Bíblia e vê, é Deus que levanta essas pessoas poderosas, né? Você vê Deus levantando Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Você vê ali José do Egito, né, que contou seus sonhos para os seus irmãos, foi jogado numa cova, foi dado como morto, mas Deus levantou ele, fez ele como governador, né? Você vê o próprio Moisés, né? Você vê um dos homens mais sábios e prósperos e rico que já pisou nessa terra, Salomão, foi Deus que levantou. Você vê Deus levantando aos nossos olhos pessoas ímpias, mas com propósito, com intuito. Você vê o governo de Ciro, da Pérsia, ele foi levantado, né? E ele disse, Ciro disse que Deus deu para ele todas as nações, né? Os governos da terra ele deu para Ciro, mas Ciro vem agora com o propósito de colocar o povo de Deus em liberdade, né? De liberar ali Neemias, de liberar Esdras, né? A fim de concluir esse propósito. Ainda veio Sanbalat e Tobias querendo, né, atrapalhar. A gente vê Esdras também teve uma luta tremenda, ficou um período a obra parada porque se levantaram inimigos, mas não prevaleceu porque a mão de Deus estava, né, sobre eles. Então isso nos traz, irmão, assim, né, o seguinte entendimento, esse conforto, né, da gente saber que muitas das coisas a gente quer, sabe, fazer do nosso jeito, não que eu vou fazer, vou acontecer, sabe, eu vou fazer um curso assim, assado, vou usar tal ferramenta e vai ser um sucesso. Desculpa, você pode fazer, é bênção tudo, mas só vai ser um sucesso, só vai se tornar grande se o nosso Senhor, o nosso Deus permitir. Se for da vontade dele e ele vê que o seu propósito, o meu propósito está alinhado com as coisas de Deus. Porque Deus dá, irmão. Aí eu vejo assim que Deus dá, mas ele pede de novo que a gente volte isso para ele como gratidão. Deus dá a vida. E depois você vê, a vida volta para ele. A gente veio do pó, e do pó a gente vai voltar e o Espírito volta para Deus, o qual lhe deu. Então, Deus tem prazer em nos abençoar, né? Mas a gente precisa entender de alguma forma que aquilo que Deus está acrescentando na nossa vida é detrimento, é um propósito de outro trem, né? De outra coisa que a gente também precisa, né, abençoar. É bem aventurado dar do que receber. Você vê aqui, né, Esdras, ele era um escriba, um doutor da lei. Para que todo esse conhecimento, se não aplicado em prol das coisas do reino, em prol de resgatar vidas, de ser útil? Neemias, ele era um cooperador, mas ele tinha um coração disposto a ajudar, disposto a fazer algo. E quando o que Deus precisa só de nós, irmãos, é olhar para dentro da gente e ver essa disposição. Quando você fala para o Senhor, eis-me aqui, é tudo que Deus precisa, porque você se dispondo, e na medida que você se dispõe a fazer as coisas de Deus, você dá um passo para as coisas de Deus, Deus dá 2, 3 ao seu favor. Talvez muitas das coisas hoje na minha e na sua vida não rompem, porque nós não temos tido disposição para fazer o melhor para Deus. Nós fazemos quando nos convém,
quando nós achamos que é relevante e aí não é assim também no nosso tempo. Aí queremos as coisas também para ontem, como um filho mimado, né? Eu fiz isso, agora eu quero isso, eu me acho no direito de ter isso. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Deus está no controle de tudo, o Senhor nos ama e isso nos basta, né? Esse amor, eu acho que já é o suficiente. A gente sentir a presença de Deus, o amor de Deus já é uma dádiva, né? A gente poder sentir o toque do Espírito Santo, saber que Ele reina e opera na nossa vida. Se deixar, eu vou ficar aqui falando, então... É interessante ver também a alegria, né, que ele queria que as pessoas tivessem, né? Ele queria que eles estivessem alegres, vivessem aquele momento com alegria. Então, talvez o que eles ouviram ali em relação à lei, à palavra, fosse algo que realmente pesado, né? doeu neles, porque eles sabiam que eles tinham transgredido as leis, que eles tinham falhado. E é que nem uma palavra, a palavra às vezes vem para nos exortar, né? Para nos corrigir, dói às vezes ouvir certas coisas, que a gente sabe que a gente poderia fazer mais, que a gente poderia ter se dedicado mais, aí, só que não é para o nosso mal, é para o bem, né? A palavra está sendo ministrada ali para liderar, para trazer conserto, para trazer vida, para trazer felicidade. Então, eu acredito assim, sabe? Muitas pessoas falam, é preciso pregar arrependimento. É preciso falar para o povo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Sim, eu concordo. Só que é preciso que as pessoas entendam também que Deus é amor, que Deus é alegria, que Deus é paz, que Deus é renovo. Que Deus é justiça também, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Principalmente nesse momento ao qual nós estamos vivendo. Eu estava conversando com um amigo que tem aí mais uma caminhada de uns 35 anos ou mais no meio cristão, e eu perguntei para ele, né? Porque nós somos novos, nós estamos galgando ainda, tem muita coisa que a gente não viu, né? A gente está vendo essa geração que está diante dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo eu vejo esse esfriamento espiritual. Eu vejo a igreja hoje muito voltado à autoajuda, à motivação, muita questão de coach. Eu acho que isso, no meio organizacional, para você poder ajudar um funcionário, uma pessoa, a conquistar algo, a saber administrar, eu acho isso fantástico. Mas no nosso meio, o que vai prevalecer é a palavra de Deus, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê os pilares. Quais são os pilares? A gente vê a criação do mundo, do universo, tudo que Deus criou é bom. A gente vê a queda do homem, né? O homem errou, pecou. A gente vê a redenção, o nosso Redentor, né? Que vive, que nos tirou do jugo do pecado. Para que haja redenção, precisa do Redentor, aquele que se compadece, né? Que se simboliza ali porque nós vivíamos como os escravos, né? Havia um jugo sobre a nossa vida e Jesus pagou o preço. E como disse Paulo, não foi um preço qualquer, não foi ouro, não foi prata, mas foi o seu sangue que nos colocou em liberdade. E aí nós vivemos para a glória de Deus, para a salvação e vida eterna. E isso é a palavra, isso é o Evangelho. Então, às vezes eu sinto falta, assim, sabe, de verdadeiramente de palavras aqui de conserto, palavras de arrependimento, palavras às vezes que doa. O que acontece é que a gente vê que é uma geração mimada, né? É uma geração doente, que qualquer coisinha que você fala, talvez ela não aguenta ficar na presença, não vai aguentar falar a palavra. Por isso que a gente precisa ter discernimento de pregar aquilo que tem que ser dito, como a palavra diz, mas ao mesmo tempo ter essa sensibilidade de Neemias, que ó, eles pregaram, eles sentiram, ok, mas ele veio ali com carisma. Pô, gente, vocês entenderam a mensagem? Beleza, mas não precisa ficar assim, né? Sabe, pode comer, pode se alegrar, festejar, né? Então, é isso, gente, você não precisa se omitir, na verdade, porque o que vai trazer
libertação para a vida da pessoa, é a palavra de Deus, é a verdade pura e verdadeira. Eu olho para a minha vida e vejo as palavras que saíram desse livro e mudaram a minha vida, foram palavras de conforto, de confronto, sabe? Palavras que a gente bateu, foi, meu Deus, eu vi o quanto eu estava errado. Isso nos constrange, sabe? E mexe com a gente. Agora dura quando você vai, né? E você já não sente mais esse confronto, você já não sente, sabe? Você entra numa reunião e sai vazio porque está muito desvirtuado o propósito. Mas que a gente venha se encontrar com a palavra de Deus. Eu falo demais às vezes, vocês me perdoam, não estou aqui crucificando ninguém, mas é que a gente venha ter realmente compromisso com a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de mais um dia, Senhor. Independente do cenário ao qual nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante da presença do Espírito Santo, diante dos nossos amigos e irmãos em Cristo que assistem este canal, Pai. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sabe do comprometimento que temos com a Sua palavra. Que cumpre em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, que Teu Espírito, Senhor, revele a nós, Senhor, o entendimento da Tua palavra, porque nós carecemos, Senhor, nós necessitamos de mudança, nós necessitamos, Senhor, desse alimento, porque isso nutre a nossa vida, isso traz conserto, isso traz arrependimento, isso muda o nosso caminho rumo à salvação de vida eterna, que é o lugar onde todos nós queremos estar, é perto do Senhor Jesus, o nosso Redentor, aquele que pagou um alto preço pela nossa vida. Então, Senhor, abençoa, meu Pai, a nossa casa, a nossa família, nossos irmãos que assistem esse canal, que toda enfermidade, que toda falta de entendimento, que toda falta de sabedoria, Senhor, que há na vida do ser humano, que caia por terra em nome de Jesus, que esse irmão, essa irmã, que nós aqui também possa abrir os nossos olhos espirituais e olhar com os olhos da fé em Cristo Jesus, que a gente possa se compadecer da necessidade do próximo, que a gente possa ter sensibilidade, Senhor, entender o propósito, Senhor, do Teu reino e o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, né? Oramos pelos pedidos de oração, né? Por cada pessoa aqui que escreve ali no canal, no comentário, pedindo ajuda, Pai, pedindo oração pelo irmão, pelo filho, pelo marido, pela vida conjugal, espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa, que toda corrente, toda grilhão, Pai, seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que os Teus anjos, Pai, acampem ao redor dessa pessoa, livrando ela, Senhor, de todo laço do inimigo, de todo embaraço, Pai, de toda situação contrária que venha aqui paralisar a vida espiritual dessa pessoa, Pai. Pois eu creio que o Senhor tem uma obra de poder e de milagre, Senhor, sobre a vida de cada um aqui que compartilha, que se alimenta da Sua palavra em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, né? Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.